Amados, vamos lá, pegar nossos livros, e nós estamos na introdução do tema A Manifestação dos Filhos de Deus, capítulo 9 do livro Nascidamente, página 141. E nós começamos aqui nessa introdução, amados, falando basicamente sobre duas coisas importantes, Por um lado, falando acerca da vinda do Senhor enquanto a nossa esperança. Não sei se vocês sabem, mas o tema mais importante da Bíblia cristã, no caso do Novo Testamento, poderia até se dizer que o tema mais importante do cristianismo, se assim podemos usar esse termo, e vocês entenderem sobre a igreja do Senhor, a história e a igreja ao longo do tempo, é a doutrina, o ensinamento ou a verdade acerca da ressurreição do Senhor. Paulo vai colocar esse tema, a ressurreição, no cerne e no centro do Evangelho. E por uma razão muito simples, que se Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, e ele morreu na cruz do Calvário, o fato é que se ele não ressuscitou, de nada terá valido tudo, Ou seja, o que vai dar toda a fundamentação e toda a sustentação para a nossa fé no que diz respeito ao Cristo de Deus é o fato de que ele ressuscitou. Porque se ele não tiver ressuscitado, como diz Paulo, é vã a nossa fé. Agora, se é verdade que a ressurreição é o tema mais importante, nesse sentido, poderíamos dizer que ao lado da ressurreição, o tema que segue em grau de importância é a segunda vinda do Senhor, é a parousia. Por quê? Porque é a esperança, não somente nossa, de Cristo para cá, mas é a esperança de todos os que o aguardaram mesmo antes da primeira vinda dele. Até porque aqueles que aguardaram a Cristo, o Messias, antes da sua primeira vinda, não tinha essa noção de que a sua primeira vinda seria para tratar com o pecado. Ele veio no trato para com o pecado, para resolver o problema do pecado na consciência humana e abrir esse novo caminho. Só que daí ele volta ao Pai, do ponto de vista terreno, da história. Ele sai da história, no sentido da sua manifestação física, e ele promete retornar. Então agora é essa segunda vinda que sempre foi a esperança de todos, mesmo os que viveram antes de Cristo, como nós que vivemos depois da sua primeira vinda. Porque a segunda vinda vai ser aquele grande momento histórico em que Deus haverá de intervir diretamente na história humana. O fato é que se Deus não intervir, ou não intervier na história humana, vamos ficar vivendo esses loopings, Ciclos intermináveis que nunca acaba, porque acaba uma geração, vem outra, e a geração que veio acaba e vem outra geração, e assim as coisas parecem que não se ajustam, Não se ajustam. Então é preciso que em algum momento o Cristo de Deus, como está na Escritura claramente, ele se aproprie efetivamente do seu reino em manifestação, em que ele vai intervir para colocar um fim na história humana pelas mãos humanas, para então colocar a ordem divina, para que assim nos conduza ao fim da história, novos céus e nova terra, ao fim desta história humana, Por isso que Pedro vai dizer que nós aguardamos novos céus e nova terra. João vai falar dos novos céus e nova terra, quando por ocasião
lá do final do Apocalipse, enfim. Então, falar da segunda vinda de Cristo é falar de um tema crucial. Agora, nós temos dois problemas quando nós falamos acerca da vinda do Senhor. Há uma série de problemas, em torno desse tema. Na verdade, todos os temas importantes da Escritura, eles são complexos, não em si mesmos, mas eles são complexos devido à confusão que ao longo da história foi feita em relação aos temas. Os homens são terríveis, Os homens, eles tomam um tema tão simples, tão singelo, e conseguem confundi-lo, porque o homem, porque é faccioso, porque ele é divisivo, então ele tem a necessidade carnal de criar os seus sistemas, Então, dois grandes problemas nós vemos e estamos tratando aqui no início, na introdução desse capítulo, em relação à segunda vinda de Cristo. A primeira grande questão é a questão da vinda de Cristo enquanto esperança. Ou seja, por que falar da vida de Cristo enquanto esperança é um problema? Ora, porque nós vivemos num tempo em que me parece, em razão desse mundo e desse tempo capitalista, desse tempo pós-moderno, do individualismo crescente, do humanismo muito crescente também no meio da humanidade, de tantos direitos. Os direitos vão se multiplicando como ratos, Não que não haja direitos, Mas é o modo como se vão criando direitos em defesa do ego, da manutenção do ego humano, por meio de políticas carnais, terrenas, que na verdade não visam o reino de Deus absolutamente. Mas o fato é que não vemos mais aquela mesma esperança dos primeiros cristãos. Tem até uma canção muito bonita que todos vocês conhecem, o nome da música é In Memória. É desse jeito que se fala e se escreve, me parece. In Memória. Seria em memória, para tirar do latim. Em Memória é uma canção de Mara Lima, muito bonita. Ela é aquela que sempre vou lembrar da bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões, E o refrão explica por que um cristão diria sempre eu vou lembrar. Porque no refrão ela começa a dizer: Senhor, então traga de volta o fervor, o avivamento da tua igreja, porque muitas pessoas hoje em dia se dizem a favor de Deus, a favor do Evangelho, e envolvidos com política humana se dizem perseguidos pelo Evangelho. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas me mandam constantemente vídeos, Pessoas do Brasil, de Brasília, de fora do Brasil, todo lugar, alguém que me conhece manda vídeo, e esses vídeos, as pessoas dizendo de perseguição, estamos sendo perseguidos, tal. A vontade que eu tenho de perguntar assim: você está sendo perseguido pelo quê? Perseguido em razão de quê? Onde é que está a perseguição? Será que o mundo te odeia mesmo? Ou será que essa perseguição que você diz está no âmbito da guerra política que vocês travam diariamente? Porque o fato é que Jesus fala que o mundo haveria de nos odiar. Mas por qual motivo haveria de nos odiar? Por causa do Evangelho. Ou seja, é você começar a cumprir o Evangelho de Jesus, que não tem nada a ver com dogmas, com doutrinas, mas tem a ver com uma vida eticamente cristã, conforme Jesus disse que nós deveríamos agir e viver em relação ao nosso semelhante, ao nosso próximo, é que as coisas começam a desandar para o seu lado. Aí o mundo começa de fato a te odiar. Tem um livro muito interessante de Lev Tolstói, intitulado O Reino de Deus está dentro de vós. Lev Tolstói, ele se converteu nos últimos dias de vida dele, escreveu alguma coisa nesse sentido, e um dos seus escritos é O Reino de Deus está dentro de vós. E todo esse livro é para falar acerca do Evangelho de Jesus Cristo
no que tange a não violência, no que diz respeito à não violência. Porque Cristo pregou, propagou e viveu a não violência em todo o seu ministério. Toda a mensagem do Evangelho, ele é contra a violência, enquanto troco, ou enquanto vingança, ou enquanto qualquer outra coisa que seja. E nesse livro é extraordinário como ele mostra que quando se leva a sério o princípio da não violência, você vai ser não somente vai sofrer muitos prejuízos e perdas, como se você levar de fato a sério, você vai sofrer prejuízos e perseguição. E de fato é extraordinário isso, né? Bem, mas voltando aqui ao ponto, então assim, é uma igreja pós-moderna, uma igreja de Laodiceia, que enquanto igreja, enquanto coletivo, não vemos essa esperança arder no coração. Sabe quando você tem aquele desejo ardente, e não somente o desejo, mas uma expectativa que te move a viver em prol do reino, pela grande esperança de que Jesus venha logo, instaure o seu reino de paz, de justiça e de equidade. Não é uma questão de que Jesus vem para nos tirar do problema e nos levar para o céu e deixar o problema aí tocando fogo. Isso não pode ser evangelho, porque os crentes querem sair do problema, porque essa vida aqui é problemática, é complicada, né? É pesada, é dura, é difícil. Então os crentes querem se livrar daqui e deixar o restante da humanidade com o demônio aí, com os demônios aí. E na verdade a esperança é que Jesus venha como o príncipe da paz, aquele que, sendo homem completo pela sua humanidade, ele é o verdadeiro homem que vai trazer o verdadeiro sentido à humanidade que ela nunca viveu e nunca experimentou. A humanidade apenas anseia por um mundo bem-aventurado, né? Por um mundo feliz, por um mundo próspero, por um mundo de paz, um mundo de justiça, mas é somente um anseio. Então a esperança na vinda do Senhor consiste nessa sua chegada e intervenção, para que tenhamos um mundo de homens e de mulheres que vivam como irmãos numa perfeita fraternidade, em amor genuíno, em que haja vida abundante de fato, não é? Então, o primeiro problema que nós estamos tratando nesse capítulo é sobre a falta de esperança. Agora, imagine só, se a vinda do Senhor é um tema importante, como acabamos de falar, e se não há nos tempos modernos e pós-modernos a esperança por esse dia, o que ficou no seu lugar? Porque quando você tira algo importante do lugar, você tem que preencher com outra coisa, porque a igreja não vai negar a vinda de Jesus. A igreja sempre afirmou e continuará a afirmar a vinda do Senhor. Agora, se naquele lugar deveria haver pessoas com os corações ardentes de esperança por essa vinda, se não há essa esperança, o que foi posto no lugar? E é o segundo problema, é o problema teológico, escatológico. Seria, no caso, toda a especulação que se faz em torno desse tema, mas mera especulação. Nada da teologia, do ponto de vista acadêmico, é feito com vistas a recuperar a esperança. É feito, montado como quem monta Lego. Você tem aqui várias peças de Lego, você pode montar e vem um outro, desmonta tudo que você fez e monta outra coisa diferente com as mesmas peças. Cada um monta o seu próprio castelo, a sua própria maneira, cada um faz o seu próprio arranjo escatológico, e cada um quer afirmar a sua verdade escatológica. E aqui eu quero abrir um parêntese e quero pedir bastante equilíbrio para os irmãos no que eu vou dizer agora,
Por quê? Porque, no geral, a Escritura como um todo, ela quer apenas nos levar a perceber que nós não somos nada em nós mesmos, quer nos levar a ver quem é Cristo, para que nos leve a ver quem é Deus, e para que nós conheçamos minimamente o que Deus está fazendo, o que Ele quer realizar, o que Ele vai realizar, não é? Para resolver de fato o problema da humanidade. Ou seja, a Escritura está lidando com um problema real da humanidade, um problema real do homem. Agora, infelizmente, com o passar do tempo, a igreja, desde a patrística, né, por volta de 700 alguma coisa para frente, que a igreja começa a se preocupar em construção de um grande edifício teológico. Nesse sentido da construção do edifício teológico, pegar a Escritura para pegar um versículo aqui e outro ali, você vai amarrando um versículo no outro e montando um raciocínio, e chama esse raciocínio que você criou de palavra de Deus, chama de verdade. Aí fala, nós temos a verdade, né? Tem uma igreja por aí, por exemplo, que ela diz que ela é a igreja que tem a verdade. Você fala, que interessante, a igreja é interessante. Se a igreja que tem a verdade, eu vou lá atrás da verdade. Aí você pergunta, o que é a verdade? Ele fala, vem aqui que eu vou te mostrar. E ele começa a te apresentar 27 temas que eles construíram amarrando versículo com versículo. Esses 27 arranjos eles chamam de a verdade. Vocês entendem? A verdade só pode ser uma coisa, né? Só pode ser Deus. Não pode ser um raciocínio. Um raciocínio não pode ser a verdade. Pode ser o caso que determinado raciocínio esteja condizente com a verdade, mas em si mesmo o raciocínio não pode ser a verdade. Então nós vamos agora fazer a leitura do livro e nós vamos então tocar exatamente nessa questão da construção de arranjos teológicos, e no caso específico que estamos tratando, arranjos escatológicos, que não produzem efetivamente o que a vinda do Senhor quer suscitar em nós, tá bom? Então pega seu livro, vamos lendo e explanando aí a partir dessa perspectiva. Os irmãos vão entender direitinho a argumentação, tá? Então veja, página 141. Eu vou pegar na página 140, a partir do último parágrafo, para trazer o sentido. Diz assim, olha, a beleza desse acontecimento vindouro, ou seja, a beleza do acontecimento que é a vinda do Senhor, de que estamos falando, a beleza desse acontecimento vindouro tão certo e seguro, tem sido obscurecida pela especulação teológica. Especulação essa que se interessa apenas pelos aspectos históricos que o envolvem. É mais ou menos assim, imagine só que você estivesse esperando alguém muito importante chegar, alguém a quem você ama muito, uma pessoa muito desejada, uma pessoa muito almejada, e você então, nessa expectativa, você esquece efetivamente o encontro com tal pessoa e começa a debater. Você diz que ele vai vir por esse caminho aqui à sua esquerda. Outro fala, não, o caminho que ele virá é por ali. Outro diz, não, o caminho é por aqui pela frente. E aí esses três ficam debatendo se é por esse caminho, por aquele ou por aquele. E todo o tempo dessas pessoas serve apenas para debater a direção. Eles querem saber quem é que está certo. Mas não tem ninguém efetivamente olhando de fato para a direção que acredita, na expectativa de. É só uma discussão de conhecimento, ou de suposto conhecimento. Ou seja, os aspectos históricos tomam o lugar. Eu digo isso, queridos, talvez vocês pensem, eu não consigo ver isso que o Alexandre está dizendo. É porque vocês não estão dentro do ambiente acadêmico. Vocês não estão dentro dos ambientes de debate sobre o assunto. Então você vai observar, procure, faça
essa experiência, procure debates em que se debatem alguma coisa relacionada à vinda de Cristo. Seja a sua segunda vinda, seja a grande tribulação, seja apostasia, seja anticristo. E tudo o que vocês verão, tudo, são debates infrutíferos que não dizem respeito à esperança. Ou seja, ao invés de todos se unirem em oração, em fervor, em cânticos, em comunhão, na expectativa daquele que vem, a despeito das diferenças, não é problemático nenhum, eu não vejo problema nenhum esse erro de compreensão, ou se a Bíblia disse, eu não entendi, ou se ela não disse, eu pensei que eu vi. Não importa se você acha que Jesus Cristo vai vir entre as nuvens ou sobre a nuvem. Estão discutindo se ele vem entre as nuvens ou sobre as nuvens. Entendeu? Horas debatendo, ele vem sobre as nuvens. Não, ele vem entre as nuvens. Não porque a palavra entra, porque no grego a palavra lá no grego quer dizer isso, aquilo, outro, aí vai para o grego, e quem está debatendo não sabe grego, não conhece grego, eles aprenderam o alfabeto grego, e quando você aprende o alfabeto, você aprende a juntar letra com letra, formar sílaba, e aprende a ler uma palavra, e até a pronúncia está errada, porque você pronuncia como um brasileiro, um idioma que você não conhece, e ainda mais lidando com um grego antigo, né? Que os próprios gregos da atualidade já não falam mais aquele grego antigo, ou seja, entre as nuvens, sobre as nuvens, né? Ou seja, vocês vão perceber que toda a preocupação de todo mundo é com coisas, todos dizem que esperam Jesus, mas todos só querem saber mesmo da sua verdade escatológica. E se parassem de debater e apenas cantassem hinos juntos, não haveria debate, haveria comunhão. Aí quando ele vier lá no dia, você vai saber se vai ser sobre ou entre. E tanto faz sobre ou entre, o importante é que ele venha. Não é? Vocês percebem que às vezes nós lutamos à toa por uma coisa? Agora veja bem, como Paulo disse, observe. Paulo diz lá em Hebreus assim, olha, deixem de lado os rudimentos da doutrina de Cristo. Ele lá cita alguns exemplos, aí ele conclui dizendo assim, isso faremos, vamos conversar sobre esses temas que devemos deixá-los de lado, se Deus nos permitir, ou seja, é possível que em algum momento específico a gente possa conversar sobre esses aspectos, não é que é pecado, é que nós não podemos ser dominados e vivermos em função desses esquemas escatológicos. Eu tenho meus esquemas escatológicos, ou seja, eu tenho a minha compreensão dos eventos que acontecerão. Eu leio a Bíblia e eu tenho a minha perspectiva. Eu acho que ele deve vir, digamos, dando um exemplo para vocês, tá? Entre as nuvens, digamos, não é por aí. Mas isso não é importante eu debater com vocês. Agora, se um dia nós nos reunirmos para conversar este assunto, tudo bem, não há problema algum. Mas, no geral, devemos falar da vinda de Jesus com o nosso coração voltado para a chegada do noivo, a chegada do príncipe da paz, aquilo que ele nos traz. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Então, seguindo adiante, a beleza desse acontecimento vindouro, tão certo e seguro, tem sido obscurecida pela especulação teológica, que se interessa apenas pelos aspectos históricos que o envolvem. Todo o esforço dedicado na compreensão desse assunto esgota-se nas discussões conceituais do tempo e do modo da vinda de Jesus, como quem procura determinar com exatidão a ordem dos acontecimentos. Daí as intermináveis linhas escatológicas, cada qual com seu próprio arranjo, versículos emendados, gráficos, mapeamentos, raciocínios. Mas esse problema aqui não é só na escatologia maior. Mas veja bem, de cada 10 perguntas que eu recebo perguntas diárias, irmãos do Brasil todo
Manda o WhatsApp, né, que eles têm meu número, porque tem meu número lá nos cursos do Querigman, tem também da igreja, enfim. Eles me mandam, de 10 mensagens que eu recebo de perguntas, 11 são perguntas que não altera nada. Se for uma coisa, tá bom. Se for outra, tá do mesmo jeito. As pessoas me perguntam: pastor, eu queria saber sobre o divórcio. Aí eu falo assim: você está divorciando? Não, graças a Deus não, meu casamento anda muito bem. Eu falei: tem alguém, a sua filha, seu filho, muito importante? Não é porque, irmão, você está procurando um texto para condenar alguém. Eu desconfio disso, não é? Dificilmente é para socorrer alguém que está no divórcio, para falar: irmão, tenha paciência, tenha fé, e Deus vai cuidar de tudo. Não, é sempre para dizer que o camarada não pode mais, acabou. Aí vão dizer: Alexandre, você é a favor do divórcio? Não, ninguém é a favor do divórcio, nem quem divorcia é a favor do divórcio. Divórcio é morte. A pessoa que passa por um processo desse, ele está destruído, ele não queria isso na sua vida. Só que aqui na terra as coisas acontecem. Acontecem. Todo mundo está sujeito a muitas coisas. Até porque, tratando-se bem do divórcio, o divórcio não é uma decisão de uma pessoa. Envolve duas pessoas. E quando envolve duas pessoas, o problema está armado, porque como resolver um problema entre duas pessoas quando não há consenso, né? Tem que ter muito Espírito Santo, muito mulher, seria o ideal, né? Quebrantamento, ambos arrependidos, ambos abrindo mão de tudo e se abraçando. Glória a Deus, o Espírito Santo, a maravilha. Esse aí é o mundo ideal, né? Mas geralmente não é assim. Bem, mas o fato é que as pessoas se preocupam com tanta coisa, sabe? Tanta coisa, que não dá mais para conversar com o cristão sobre o Evangelho. Aí quando você conversa uma coisa boa do Evangelho, aí eles te chamam de herege. Isso é heresia, né? Mas na escatologia essas discussões são bem mais presentes e bem maiores, bem mais, com mais constância, né? Continuando, diz assim, página 141 aí no primeiro parágrafo: a complexidade do assunto nasce da tentativa de exauri-lo. Ou seja, a pessoa quer exaurir o tema volta de Jesus. Ele quer saber tudo. Ele quer ter uma conclusão absoluta de como será. Então, a complexidade do assunto nasce da tentativa de exauri-lo. Ou seja, nunca queira exaurir nada da Bíblia. Não queira. Por quê? Porque, primeiro, que a Bíblia não vai exaurir tema nenhum. O que é exaurir? É esgotar a possibilidade de outra compreensão. É você saber tudo sobre o assunto. É que vai saber tudo sobre um assunto. Não tem como saber. Então, quando tenta se exaurir a escatologia, você acaba se tornando o dono da verdade. E você é sim o dono da sua verdade, porque você foi que elaborou, que criou os seus esquemas, então ele é seu. Então a complexidade, ela nasce da tentativa de exaurir o assunto e de deter, a tentativa de você deter o domínio absoluto daquilo que, dito profeticamente, chegou até nós por meio de figuras não raras vezes indecifráveis. Ou seja, as profecias bíblicas, a escatologia bíblica, na sua maioria, 99,9%, você está lidando com figuras, com símbolos. Queridos, quando você lida com símbolos, você só pode se aproximar, não é nem da verdade, só pode se aproximar do sentido do texto, porque as figuras, elas são polivalentes, elas podem significar muitas coisas. E aí você às vezes se apega. Olha, tem um detalhe interessante, para vocês entenderem a polivalência de uma metáfora, né? E há muito tempo no nosso ministério aqui no DEVAP, vocês sabem que eu já tive um período na minha vida, eu perdi muitos irmãos e membros aqui do DEVAP, depois que eu abandonei essa minha postura. Eu abandonei
e não quero mais. Para mim, a postura de ser o dono da verdade. Eu sempre fui muito absoluto pela verdade, hoje eu continuo sendo absoluto pela verdade, no sentido de buscá-la e de vivê-la na medida em que eu posso compreender um pouco. Mas antigamente eu tinha o domínio intelectual da verdade. Com isso eu criei muitos problemas. Mas imagine só vocês que tem uma parábola de Jesus, que é a parábola do fermento. Do fermento. Então, essa é uma das parábolas que Jesus conta e que ele não dá o significado. Porque algumas parábolas Jesus conta, em seguida ele explica, né? A exemplo da parábola do semeador. Agora, a parábola do fermento, ele não explica, ele só joga a parábola. E aí a parábola diz assim, olha, porque o reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou o fermento em 3 medidas de farinha. E o fermento tomou toda a massa e a massa ficou toda levedada. Ponto. E aí você começa a elaborar os esquemas teológicos. Uma mulher, olha, tá vendo? Quem é essa mulher? Você agora quer descobrir um significado para a mulher. Hoje eu falo, não tem significado nenhum. Aí como não tem? Ele contou a parábola, podia ser um homem, podia ser uma criança. Não podia ser uma mulher mesmo. É porque naquele tempo você olhava e era comum uma cena de uma mulher fazendo um bolo. E não seria comum um homem fazendo um bolo, ainda que pudesse fazê-lo, em razão da época, da cultura, dos costumes. Então Jesus olha para uma mulher, vê ela fazendo um bolo. Aí a mulher coloca 3 medidas de farinha, ele está olhando, aí coloca aqui o fermento e mexe, aí daqui a pouco a massa incha. Aí Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a isso. Entenderam? Então, não fica investigando quem é a mulher e tal. Há 3 medidas. Por que 3? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para, gente, com isso. Você fica querendo falar o que Jesus não disse. Ele apenas compara o reino de Deus é semelhante a uma massa fermentada. É só isso que ele quer dizer. Agora aqui nós nos deparamos com a complexidade. Porque o que isso quer significar? Aí tem 2 interpretações tradicionais. Aqui eu defendia, e ainda posso defendê-la sem nenhum problema, é a que diz o seguinte, que o fermento, quando você busca em toda a Escritura, onde tiver fermento na Bíblia, ele sempre terá um sentido negativo. Desde a primeira vez que aparece lá em Êxodo 12, né? Depois da festa dos pães ázimos, sempre vai. Onde tiver na Bíblia a palavra fermento, com exceção desse texto que não diz o que é, nem positivo nem negativo, o fermento aparece no sentido negativo. Então, a partir daí eu tenho a possibilidade de interpretar um sentido negativo, sim ou não? E se era 3 porções de fina flor de farinha, eu posso entender que a farinha, porque ela é fina, flor, ela é a flor de farinha, porque ela é pura, ela significa algo bom, o fermento algo ruim. Então poderia ser o sentido, é um possível sentido, de que o fermento corrompeu a farinha, no sentido de que a igreja, reino de Deus, em algum momento da história seria contaminada com a presença de um fermento que criaria um falso crescimento da igreja. Entenderam? Porque uma massa fermentada é um crescimento natural ou um crescimento artificial? E se o fermento for natural, do mesmo modo, a massa não cresceu, ela sofreu um processo inflamatório e ela ficou aquela maçã, aquele maçudo, né, tudo aquele grandão. Enfim, é uma maneira de você interpretar. Só que tem alguém que fala, não, mas eu não consigo ver assim. Como é que você vê então? Você fala, olha, o reino de Deus é semelhante. Então, eu tenho aqui, o reino de Deus é semelhante
a esse processo aqui todo. Logo, deve ser algo positivo, porque como é o reino de Deus? Aí ele vai dizer, era inicialmente 3 medidas, era coisa pouca. Mas aí vem um elemento que entra e ao alcançar toda a massa, faz com que ela cresça. Então o reino de Deus, a semelhante daquela massa, era pequena e daqui a pouco ela vai crescer e vai tomar toda a terra. Entenderam? Aí eu pergunto, e aí, nós vamos discutir o que aqui? Nada. Porque qualquer que for o sentido, está tudo certo, está tudo de acordo com tudo. Porque é verdade que a igreja sofreu um crescimento anormal? Por intermédio do joio, de falsas doutrinas, é ou não é? É. Então, se eu aplicar e explicar deste modo, eu estarei de acordo com os fatos, tanto que o Evangelho denuncia, como com os fatos que estão diante dos nossos olhos. E se interpretar que o Evangelho, em um dado momento, vai encher toda a terra, vai fazer de um pequeno povo a terra toda, também está de acordo com a pedra que foi arrancada, a pedra cresceu e encheu toda a terra de Daniel capítulo 2. Não há por que nós ficarmos debatendo. Alexandre, qual é a melhor maneira? Eu prefiro abordar pelo fermento negativo, até porque é mais dramático, é mais impactante, porque te dá mais espaço para você abordar o problema das heresias, o problema dos falsos profetas, o problema do coach dentro da igreja, o problema da PNL dentro da igreja, o problema, vocês entendem? Dessas coisas que vão trazendo um suposto crescimento, mas não é o verdadeiro crescimento que procede de Deus. Quem está me entendendo? Mas é apenas uma questão de escolha. Não há debate aqui mais. Nós abandonamos há muito tempo. Agora, nós vamos sempre confrontar e recusar aquilo que vai de encontro ao Evangelho. E pode deixar que nós vamos bater pesado, porque nós não vamos abrir mão do Evangelho. Perfeito, queridos? E aquilo também que está claro na Escritura, não há dúvida, nós vamos também em defesa da compreensão daquele texto conforme ele expõe. Agora, as profecias, não vejam isso como fraqueza, tá? Cuidado. Porque alguém, na sua fraqueza, pode dizer, não vamos mexer com isso não, porque tal. Não. Nós investigamos escatologia bíblica por anos a fio. Eu estudo escatologia, não é somente no DEVAP, pelo contrário. Eu venho estudando escatologia há mais ou menos, se nós temos 25 de DEVAP, né? 25 com 7 dá 32, com mais 3, 35 anos, é isso mesmo? Então há 35 anos eu estudo escatologia. Ou seja, não é muito, mas são 35 anos. Então não há fraqueza da minha parte, não. O que há é a compreensão de que uma vez que as profecias se nos apresentam de forma metafórica, nós temos que andar devagar. Perfeito? E não somente andar devagar, mas procurar compreender que são metáforas. Ou seja, usa-se símbolos e logo a profecia nos fala metaforicamente. Ou seja, você não pode olhar para Jesus vindo, conforme o texto bíblico. Jesus vem montado num cavalo branco, da sua boca sai uma espada afiada. Se você começar a pregar esse texto, achando que o cavalo que ele está montado é um cavalo, Jesus virá montado num cavalo. Por que num cavalo? É porque no tempo que o texto foi escrito, os reis andavam a cavalo, não é? Aquele cavalão bonito, manga larga. Então, para falar da vinda do rei, mostra-se a ele nessa linguagem comum. Agora, um dia eu falando com o irmão sobre isso, ele falou, pastor, eu não vejo dificuldade nenhuma em imaginar que no céu tenha lá um aras. Qual a dificuldade de ter cavalo no céu? Eu falei, nenhuma. Eu só acho totalmente desnecessário você afirmar isso, que ele vem montado num cavalo e achar que é cavalo,
e ao mesmo tempo falar que a espada que sai da boca dele não é espada, é a palavra dele. Quer dizer que a espada é simbólico, o cavalo é literal. Não há uma incoerência. Aí nós começamos a selecionar: isso é simbólico, isso não é, isso é isso, isso é aquilo. Você vai construindo o raciocínio e montando o seu Frankenstein, aquela colcha de retalhos. Você vai colocando o retalho da cor que você quer, do tamanho que você quer, no lugar que você quer, e vai montando aqueles remendos todos para poder dar o seu panorama. Então é necessário nós olharmos para a profecia, sim, nos interessarmos pelas profecias, sim, mas procurar o discernimento daquilo que é mais essencial, daquilo que não pode nos escapar, que é de fato o motivo porque as profecias nos foram dadas. Então, seguindo no texto, nós temos aqui, página 141, a complexidade do assunto nasce da tentativa de exauri-lo e de deter o domínio absoluto daquilo que, dito profeticamente, chegou até nós por meio de figuras, não raras vezes indecifráveis. Essa semana eu achei interessante. Desculpa, mas é porque eu me lembrei agora. Eu vi um videozinho, alguém postou lá, nem sei quem foi, tá lá coisa de internet. Aí tinha assim uma pista grande, cheia de drones. São esses drones, né? Os drones de guerra grande, assim. E aí daqui a pouco subia toda uma fileira assim de drone, tudo juntinho, né? Tipo um helicópterozinho batendo no negocinho. Depois vinha outra, daqui a pouco tinha tudo de drone, né? Aí a pessoa comentava assim no videozinho: imagina os profetas tendo esta visão dos drones naquele tempo, sem saber o que é um drone. A pessoa comentando. Daí colocaram gafanhotos, nuvem de gafanhotos. Entenderam? Faz sentido? Se a pessoa viu uma coisa que ela não sabe o que é, como ela vai descrever? Então ela vai buscar o elemento mais próximo da sua realidade. Perfeito ou não? Ou pode não ter nada a ver com isso? Também. Mas isso é o ponto que eu quero dizer, que nós não podemos nos prender nessas coisas. Nós estamos dizendo. Até houve quem disse que Jesus Cristo veio virar não numa nuvem, mas numa nave. A palavra nuvem, nave, a pessoa achou parecido, falou: tá vendo? O texto bíblico fala nuvem porque na época não tinha nave, então vai vir uma nave espacial. Aí essas coisas é que vão criando essa coisa sem futuro no meio da escatologia. E nós não podemos seguir por esse caminho. Então, abandone esses caminhos e vamos pensar só naquilo que é de fato o essencial da profecia. Então, os autores bíblicos certamente desconheciam tantas disposições que hoje se nos apresentam em nome da verdade. Ou seja, imagina só, João, o que teve a visão na ilha de Patmos, se ele viesse hoje, por algum motivo, uma máquina do tempo, e viesse num debate escatológico de pastores de linhas diferentes, João ia ficar perdido, ele não sabia nem debater, porque ele não sabe o que eles estão dizendo. Estão debatendo o texto de João. Vocês entendem? O problema é como se pega um texto e você vai construindo sobre ele, e nem mesmo os autores que escreveram tinham ideia do que hoje em dia se faz. Talvez Lutero não tenha ideia do que foi feito com seus ensinos, Calvino não tem ideia do que foi feito com seus ensinos, Paulo não tem ideia, ninguém tem a ideia. Nós vamos com o tempo destruindo essas coisas por buscarmos com muito excesso aquilo que não era propósito de nenhum deles falar, tampouco escrever. Então diz: não há em toda a Bíblia nenhuma tentativa de sistematização dos acontecimentos futuros. A verdade profética visa
tão somente a esperança do clarear do dia e do nascer da estrela da alva em nossos corações. Toda a palavra profética, ela visa te trazer ânimo, ela visa te trazer esperança. O propósito da palavra profética é te encorajar. Pensem vocês comigo, imagine os cristãos do primeiro século. Imagine, veio Cristo, eles ficaram ali, os discípulos tal, Jesus morreu, eles ficaram tristes, desanimados, porque depositaram confiança, deixaram suas casas, passaram a seguir a Jesus diariamente, né, todos os dias, e aí no final eles esperando pelo reino, esperando que em algum momento Jesus ia usar das forças divinas e sei lá, e humanas, para poder tirar o governo que estava instaurado e instaurar o dele. Aí Jesus pega e morre e nada. Aí eles ficam como? Né? Frustrados. Aí Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, eles, opa, agora vai, agora não é possível, né? Já morreu, o sofrimento acabou, agora é a glória, agora é o reino. Jesus falou, olha, não vai ser por agora, eu ainda vou ter que voltar ao Pai, etc. E vocês vão pregar muito o Evangelho, tal. E quando o Evangelho for pregado, então, aí eu virei novamente, aí sim, aí virá o fim. Agora então eles começam a pregar, né? Pregar a vinda do Senhor, tal, etc. E vai pregando, só que aí passa um ano, passam 10 anos, 15 anos, 20 anos, Jesus morreu por volta do ano 37, né? 35, 36, por ali, 37, e a igreja então, imagina só, quando chega no ano 70 e o templo é destruído, é queimado, é queimada tal, ano 80, ano 90, todos os apóstolos agora já tinham morrido, exceto João. Então a igreja ainda estava lá, sendo perseguida, mães vendo seus filhos serem mortos, seus maridos serem mortos, né? A igreja vendo seus presbíteros ou bispos sendo mortos, a igreja acabando, o sofrimento, a fome, a miséria, a perseguição, e agora eles se apoiavam nos apóstolos, que eram os mais fortes, mas todos morreram, só ficou João, e João agora é exilado na ilha de Patmos, e ninguém tem notícia dele. Então está todo mundo frustrado de novo, porque a igreja, Jesus falou que vinha, não veio, a perseguição está nos destruindo, os irmãos desanimando, e o último que nós tínhamos por apoio era João, deve estar morto também, porque ele foi exilado, mas não sabiam do destino dele, e o próprio João agora exilado na ilha de Patmos, fazendo qual pergunta, talvez? Conversando com Deus em oração. Senhor, é isso aí, o Senhor prometeu que voltaria, nós fizemos o que tínhamos que fazer, pregamos, agora olha a situação, os apóstolos todos mortos, só eu estou vivo, a tua igreja está lá sofrendo perseguição, fome, se acabando, os irmãos desistindo, voltando para o judaísmo, abandonando, e eu vou morrer aqui, e esse é o fim? Essa é a pergunta, é assim que a nossa história vai acabar? É uma indagação normal, sim ou não? Natural, qualquer ser humano faria tal indagação. Então tudo que vivemos é para acabar aqui na ilha de Patmos. Eu morro e acabou, e como é que são as coisas? E eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E então imagine só que estando ele nessa ocasião, nessa oração, no dia do Senhor, orando, ele ouve por detrás de si uma voz que diz, João. Aí ele reconhece o tom da voz, e quando olha ele vê o Cristo o quê? Glorificado. Para que serve essa visão? Não é para... Isso é o capítulo 1 de Apocalipse. Não é para dar uma injeção de energia, de ânimo, de esperança? E agora Jesus fala, agora então João, você vai escrever e eu vou te mostrar. E então o Apocalipse é Jesus mostrando para ele uma série de acontecimentos. Mas qual é o propósito disso? É para João saber
virar um doutor em escatologia, não. O propósito é ele entender que o futuro já está escrito e já está decidido, e que, portanto, a vitória de Cristo e da igreja é certa. A despeito dos sofrimentos, a despeito de muitas vezes o mal parecer prevalecer, o inferno parece que prevalece contra a igreja, o desânimo e tal, mas o Apocalipse ele traz a mensagem da esperança. Fiquem tranquilos, ainda que vocês morram, logo, logo o Senhor aparecerá, o Senhor virá, os mortos ressuscitarão, e etc, etc, etc. Agora escreve esse livro, que não é um livro de especulação, nem um livro de assombração, é um livro de esperança. E leva às igrejas, entrega às igrejas. Então, por isso que é dito, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Por quê? Porque a pessoa que lê e recebe a revelação do livro é uma pessoa cheia de esperança. Esse é o objetivo das profecias e não a especulação em si mesma. Nesse exato momento, há dezenas e dezenas de pessoas, se não centenas, debatendo escatologia, debatendo a vinda de Jesus antes, durante ou no final da grande tribulação. Esperança que é bom? Nada. Por isso diz, a verdade profética visa tão somente a esperança do clarear do dia. Ou seja, nós estamos vivendo uma grande noite. Em algum momento o dia tem que clarear, tem que amanhecer. Isso é simbólico, né, queridos? É simbólico. E visa o nascer da estrela da alva em nossos corações. Então, é um dia que amanhece no sentido que o mundo encontrará um novo começo, e é o nascer da estrela da alva, é o dia que amanhece também dentro de nós, porque alcançamos a nossa plena salvação. Os estudos escatológicos perderam de vista o seu principal alvo. Então, os estudos escatológicos têm um alvo. Qual? O coração do homem. Os estudos escatológicos perderam de vista o seu principal alvo, o coração do homem, para o qual e somente no qual faz sentido a vinda de Cristo. Essa é a razão porque a visão orgânica das Escrituras passa de largo, passa longe de qualquer discussão que não atenta para o ser humano enquanto o lugar onde tudo acontece. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa tal de visão orgânica. Hoje ainda é a tal da visão orgânica. Hoje em dia, no Brasil, vamos falar de Brasil, que é o que nós temos por conhecimento, ainda há muitos pastores comprometidos com Deus. Comprometidos com o Evangelho. Sim. Mas, infelizmente, eu digo isso a partir da minha perspectiva, sem nenhum demérito a ninguém e nenhuma pretensão da minha parte, mas, infelizmente, embora preguem o Evangelho, eles ainda têm uma visão histórica e física e literal das escatologias. Ainda falam, por exemplo, de sinal da besta enquanto uma marca que alguém carregará, marca essa que será oferecida. Entendem? Ou seja, a visão orgânica das Escrituras é aquela visão, aquele olhar que ao ler a Escritura traduz todo o sentido da Escritura, o sentido histórico, o sentido profético, o sentido qualquer que seja, no sentido de compreender essas verdades aqui apresentadas como acontecimentos dentro do homem. Ou seja, para nós do DEVAP, que carregamos a visão orgânica, que pregamos a visão orgânica, que ensinamos a visão orgânica, que acreditamos ser esse o melhor caminho de leitura e interpretação da Bíblia, nós só vemos sentido naquilo que acontece
dentro do homem. O que acontece fora não nos atinge. Mas isso, o culpado é o próprio Jesus, tá? Que ele chegou num mundo em que o olhar das pessoas eram sempre em busca de coisas. Os judeus esperavam um reino físico em Jerusalém, um trono físico, uma cadeira. O trono é uma cadeira grande, um cadeirão, uma cadeira mais alta, uma cadeira que tem braços para você colocar a mão, uma cadeira de ouro maciço, que fala de poder econômico, e com um veludo para a pessoa se assentar sobre ela. Eles pensam em coroa, um trem, uma tiara na cabeça que vai ser colocada. Os crentes esperam receber de Jesus uma coroa. Jesus deve ter lá um lugar cheio de coroas, deve ter um ferreiro, oureiro, só para fundir o ouro e fazer as coroas, para colocar na cabeça. Imagina você com a coroa na cabeça. Qual é o significado disso? Uma coroa. Nós queremos coroas. No sentido mais moderno, é como se nós quiséssemos uma medalha para colocar no peito. Primeiro lugar. E não consegue entender que todas essas coisas são figuras para falar de alguma coisa que acontece em mim, que me faz semelhante a Cristo, que me confere a glória de Cristo, a natureza de Cristo, os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo, o falar de Cristo, o andar de Cristo, a santidade de Cristo. É algo que na verdade acontece dentro do homem. Por isso, esperando os judeus um reino físico, chegaram a perguntar para Jesus: quando é que virá o reino? Jesus, sabendo do que eles pensavam e entendia por reino, eles: olha, o reino de Deus não vem. Ele nos cortou pela raiz, com visível aparência. Logo, se o reino de Deus não vem com visível aparência, então não tem lugar, não tem terra, não tem território, não tem trono, não tem coroa, não tem cetro. Porque se tiver um cetro, você está vendo, é visível aparência. Se tem coroa, é visível aparência. Se tem trono, é visível aparência. Se tem território, é visível aparência. Não vem com visível aparência. Ele vai explicar o motivo por que não vem. Aí ele fala: logo, se disserem que ele está ali, no sentido espaço, não vá. É bobagem, porque ele não pode estar lá, porque não é visível a aparência. Se disserem que ele está acolá, uma outra palavra que a gente não usa, não vá. Mas se ele não vem com visível aparência, nem está lá, nem está aqui, nem está... Onde é que ele está? É porque o reino de Deus está dentro de vós. Para Jesus, o reino de Deus só fazia sentido dentro do homem. Deus governando o homem, reino de Deus. Aí os terraplanistas, não sei se vocês sabem, eles pregam, é até bonito, do ponto de vista dessa visão física das coisas, que as pessoas pensam em Deus, pensam num aspecto físico, tudo, que ele tem barba, que ele tem cabelo. Um dia eles estavam debatendo se Deus era homem ou era mulher. Teve um pastor, coitado, o pastor é até sincero e é um bom pregador, excelente pregador, mensagens maravilhosas, é um ícone que deveria ser ouvido no Brasil hoje, aí ele, lá no Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe. Aí o pastor, muito bom orador, ele começa a falar de Deus como essa mãe. É só uma metáfora. E de você como uma criança. Aí todo mundo cai matando: glória que Deus é uma mulher, é uma mãe, Deus mãe, Deus. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar com isso? É a visão
das pessoas que vê a Deus como... Bem, se estão reclamando que é mãe, que é mulher, é porque eles defendem que Deus é homem, macho, que tem pingolim. Deus teria pingolim. Vão dizer que eu estou blasfemando, que isso não se diz em púlpito. Mas que púlpito? Porque essa é a ideia, a sexualização de Deus. Parem com isso. Deus nem mão tem, vai ter pingolim. Porque se você está olhando a Deus do ponto de vista macho e fêmea, ou é pepeco ou é pingolim. Bobagem. Nós temos que abandonar esses rudimentos. Isso era o modo como os homens viam as divindades lá no mundo grego antigo, no mundo egípcio, no mundo persa. Isso é coisa de pagão. Isso é coisa até mesmo de cristão, mas cristão rudimentar, ainda com a mente de Moisés. Olha a ideia de Moisés, ele escreveu. Bem, disseram que ele escreveu. Mas alguém escreveu no nome dele, que seja, mas escreveu e está escrito. E as pessoas discutem isso com ardor, com ardor. Moisés teria visto a Deus pelas costas. Eu fico imaginando as costas de Deus. Deus tem costa? Que ideia de costas é essa? Pastor, mas está na Bíblia. Irmão, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. O problema não é a Bíblia é um livro que é rudimentar, a linguagem é rudimentar. Eu estou falando aqui do livro de Êxodo, 1200 anos antes de Cristo, ou mais, sei lá. É só uma linguagem. Um dia desses estavam debatendo, e olha que tinha um pastor certo, né? Estavam debatendo trindade, e aí falou assim, mas como é que você defende isso ou aquilo outro, se a Bíblia, esse é o pastor dizendo, se a Bíblia diz que Estevão viu Jesus à direita do Pai. Aí o outro irmão falou, não é à direita do Pai, não tinha ninguém à direita do Pai, como se o Pai fosse uma pessoa e do lado direito dele tivesse Jesus ali. Isso não pode ser assim. Jesus não tem direita, ou tem direita? Irmão, isso é sério, eu estou falando coisa séria aqui, leva a sério. Se você não quiser entender, continua com o seu Deus que tem direita e esquerda. Mas lembre-se, direita e esquerda são os limites do objeto, da coisa. Eu tenho direita porque quando eu acabo aqui, o que está aqui é minha direita. Se eu não acabasse nunca, não teria direita. Esquerda, semelhante, frente, costas, tudo são os limites do objeto, os limites da coisa. Como é que você prega que Deus é onipresente, que tudo existe nele e está falando de costas de Deus? De que maneira? Essa semana eu vi um vídeo, quando ele começou, a moça começou a falar o vídeo, eu já conhecia a historinha, aí eu não quis dar atenção, aí resolvi ouvir tudo, e aí foi melhorando, ficou bacana no final, e até me arrependo de não ter guardado esse vídeo. Mas a moça falando daquela conversa de 2 bebês no ventre da mãe, no útero, conversando. É uma metáfora, né? Aí um dizia para o outro assim, fulano, será que existe vida após o parto? Então tinha um bebezinho que acreditava que tinha, e o outro bebezinho não acreditava que tinha. Ele acreditava que a vida se extinguiria ali, no ventre. E o outro bebê tentando explicar que... enfim, a ideia era dessa ideia que nós devemos ter, se há, depois da morte tem alguma coisa, se há um Deus, se há alguma coisa. Aí entrando nesse assunto de Deus, no caso lá não era Deus, né? Era a mãe. O bebezinho falava assim, imagine só, um dia nós vamos poder ver a nossa mãe, encontrar-nos com nossa mãe. O outro dizia, mas será que existe mãe? Aí eu dizia assim, mas imagine só que se você agora, por um momento, você olhar para dentro de si, fizer um silêncio profundo,
você eventualmente pode ouvir a sua voz. Falando da mãe. Não é porque o bebezinho está onde? Na mãe. Tem como esse bebezinho ver as costas da mãe aqui atrás? Ver a direita da mãe? Por esse exemplo tão básico e tão simples, é como nós que vivemos em Deus, nele. Respiramos nele, nos movemos nele. Mas você vai ver as costas de Deus. Ah, mas ele viu. Ele pode ter visto alguma coisa semelhante, como uma visão, um êxtase, uma experiência psíquica, humana, espiritual, mas que acontece dentro dele, mas não é algo real que ele esteja vendo. Então devemos tomar esse cuidado. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. A visão orgânica da Escritura só vê sentido nos ensinamentos bíblicos quando esses ensinamentos ganham um significado interior. Então foi Jesus quem disse que o reino está aqui dentro de mim. Logo ele tem que acontecer em mim, ou não? E ele tem que se manifestar em mim, sim ou não? Em outro momento, Jesus falou que o pecado não está fora do homem. Mas já observou que nós só conseguimos ver pecado fora do homem? Todos os pecados que nós julgamos das pessoas, porque os nossos nós não julgamos, nós nem temos pecado, na verdade, né? Já observaram que nós não temos pecado? Agora os outros têm. Todos os pecados que nós julgamos das pessoas são os pecados, é aquilo que ela fez, o que ela vestiu, o que ela comeu, o que ela bebeu, o que ela tocou. Nem parece que somos discípulos de Jesus. Nós pensamos tudo o contrário do modo como ele pensava ou do modo como ele pensa. Ele diz: nada que está fora do homem pode contaminá-lo, nada. Mas nada. Aí o ignorante fala assim: então toma um copo de veneno para ver se não contamina. O irmão está dizendo no sentido de que o pecado é algo que contamina, não é o corpo físico, é o coração, é a alma. Porque lidando com o corpo físico, aí tudo que é exterior afeta o homem. O sol afeta o homem, o frio afeta o homem, a comida que ele come afeta o seu corpo. Mas quando se fala do evangelho, o que está em voga, em vistas aqui, é o coração da pessoa. O coração, a alma é o objeto, é o alvo da salvação de Deus. Lógico, vai chegar no corpo para transformar esse corpo de vergonha, mas o fato é que o objetivo mesmo do evangelho é o coração do homem. Então, quando falamos de visão orgânica, os irmãos têm que levar isso a sério e adiante. Os estudos escatológicos, estou encerrando, perderam de vista o seu principal alvo, o coração do homem, para o qual e somente no qual faz sentido a segunda vinda de Cristo. Essa é a razão porque a visão orgânica das Escrituras passa de largo de qualquer discussão que não atenta para o ser humano enquanto o lugar onde tudo acontece. Né? Bem, vamos concluir essa leitura. Nesse sentido, o que aqui falaremos, a partir de agora, acerca da vinda do Senhor, restringir-se-á às experiências orgânicas do homem em relação à bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deixaremos os aspectos históricos, literais e objetivos da manifestação de Cristo por conta da teologia convencional. Então nós não vamos debater aqui teologia convencional, deixa eles fazerem. Se você quiser estudar um pouco, estuda também lá com eles, dá tudo certo, vai dar certo no final. Nesse estudo, oferecemos o que há de indispensável, referente à participação orgânica dos filhos de Deus em todo o processo da segunda vinda de Cristo. Amém? Semana que vem nós vamos dar seguimento, retomando aqui da página 142, a partir das 3 estrelinhas aí, tá bom?